Olá, eu sou Pedro Américo, seja bem-vindo a mais um podcast. Esse podcast, com o Rogério Bispo e o professor Júlio Costa, os dois têm uma conexão muito forte. Os dois foram ex-atletas. Rogério Bispo, hoje diretor da Federação Paulista de Atletismo, e hoje o Júlio Costa, ele é professor na Escola Armando Gonçalves e treinador. Esse podcast foi feito em parceria com o Prato Kizomba, né? Com isso, o Rogério Wilson foi na Escola Armando Gonçalves, né, fazer uma palestra, e a gente aproveitou para entrevistar o Rogério, para saber mais da conexão, é, ele e Júlio, saber como foi a vida dele. Enfim, espero que vocês gostem e fiquem com o podcast. Seja bem-vindo a mais um podcast. Esse podcast é muito especial. Estou aqui com dois grandes atletas brasileiros, Rogério Bispo e o professor treinador Júlio César. O Rogério, né, é a nossa grande estrela aqui, né, porque é a primeira vez que acho que tá vindo aqui pro Armando. O Rogério, que é um especialista no salto à distância, na sua juventude trabalhou como agente pedreiro, vendedor de pastel, até goleiro na cidade de Uquiá, cidade de Natal, e com 18 anos passou a fazer atletismo, participou de inúmeras competições nacionais e internacionais, e nos jogos, inclusive nos Jogos Sul-Americanos de 2006, foi medalha de ouro com a marca de 8,32 metros. Seja muito bem-vindo, Rogério. É uma honra ter você aqui. Podemos dizer que você saiu do vale para o mundo, né? Graças também ao professor Júlio, que eu tenho certeza que foi um grande personagem na sua vida, que provavelmente mudou a sua vida, né? Como ele faz com diversos atletas. E eu queria saber a sua experiência, né, quando você era jovem. Você ia imaginar que você ia alcançar o que você alcançou? Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que nos ouvem. É um prazer imenso estar aqui em Miracatu, no Armando, uma escola que é referência aqui no Vale do Ribeira, né? Já tive o prazer de vir aqui competir no futsal, ainda estudante, e sempre travamos grandes batalhas aqui com o time dessa escola. A minha trajetória, né, no atletismo, ela só foi possível graças ao professor Júlio, né, que viu o talento em mim, viu algo especial em mim e me deu as ferramentas para que eu pudesse me desenvolver, né? A gente sabe das grandes dificuldades que a gente enfrenta em termos de infraestrutura aqui no Vale do Ribeira, né? Mas o Júlio sempre colocou na gente algo a mais, né? E eu tenho certeza que ele faz isso no dia a dia aqui na escola, né? Então, com grandes ensinamentos, com empoderamento, nos ensinando a sermos protagonistas dos nossos sonhos e da nossa vida. Então, são lições que eu trago até hoje e estou repassando para os meus filhos, para as pessoas que me ouvem, né? Então, é um orgulho muito grande fazer parte do Vale do Ribeira, de ter nascido aqui, de ser de Juquiá. Então, a minha carreira foi bastante vitoriosa, né? Foram grandes passos que a gente conseguiu construir. E é sempre um prazer voltar, né, Júlio? Sempre um prazer voltar, trocar ideia, passar um pouquinho da nossa experiência, né? Tudo que foi adquirido aí ao longo de mais de 20 anos de carreira, e eu ainda continuo, né? Parei com atletismo, de ser atleta, mas hoje eu sou gestor da Federação Paulista de Atletismo, sou vice-presidente. Então hoje eu ajudo a realizar sonhos, né?
Nós organizamos as competições para que jovens assim como eu possam ir lá e mostrar, né, todo o seu talento. Entendi. Você também foi, né? Você está, né, no top 5 de brasileiros acima de salto de 8 metros, né? Eu queria perguntar pro professor Júlio agora. Professor Júlio, qual a sensação, um orgulho que você tem de um ex-aluno seu, né, a conseguir todos esses feitos na história do atletismo brasileiro? Né, como ele disse, aqui no Vale do Ribeira a questão da infraestrutura que já foi, né, tem que ser discutido, né, porque a gente tem tantos talentos por aqui e mesmo assim pouco visado, né, poucos olheiros, né, que tem aqui, mas nós temos a sorte de ter você, né, que tem um olhar muito, podemos dizer, muito certeiro quando é questão do atletismo. Qual que é a sensação de ter um ex-aluno tão vitorioso assim? Bom dia a todos, bom dia Pedro, bom dia a todos os ouvintes aí da nossa escola, professor Armando Gonçalves, né? Hoje é um prazer imenso receber o Rogério Bispo aqui na nossa escola, né? Que eu carinhosamente chamo de Roger, porque eu conheço a forma mais carinhosa que a gente se trata. A história do Rogério é uma história fantástica, né? E ela se mistura com a minha própria história, né? Como eu fui o primeiro atleta dessa região, federado, eu fui o primeiro campeão paulista, brasileiro, sul-americano. E quando eu termino minha carreira, eu venho para cá para devolver para o atletismo todas as possibilidades que ele me deu, né, de ser protagonista, e eu me apoio nessa ideia da educação como algo que dê amplitude para os jovens da nossa região, né. E o Rogério aparece lá, né, nos nossos trabalhos lá no Espaço Vila Olímpica de Juquiá. Desde o primeiro momento que eu o vi, eu já percebi que ele tinha capacidades físicas acima de um jovem ou de uma criança da idade dele, né? Tinha grandes impulsões, grandes velocidades, e eu fiz o meu papel, né, de educador, que é de convencer a pessoa a entender e a gostar daquilo que ele tem que fazer, né? Porque assim, tudo que a gente vai fazer, tanto no esporte quanto em qualquer outra profissão, você tem que ter esse olhar de acreditar, de ter essa predileção, de gostar daquilo que você está fazendo, né? Ter prazer, né? E Paulo Freire já dizia isso, né? Que tudo tem que ter alegria, tudo tem que ser feito dessa forma. E aí, nos primeiros trabalhos, a gente já teve grandes resultados, né? No período de um ano. Eu já falava para o Rogério que ele estaria entre os melhores saltadores do Brasil, já falaria que ele seria o primeiro atleta a saltar 8 metros com menos de 20 anos, e tudo aquilo que eu previ, ele acabou efetuando dentro da carreira dele, mas isso não é o mais importante, né? Apesar de toda a carreira vitoriosa que o Rogério teve, o importante é o cidadão, o papel que ele desempenhou como atleta e o papel que ele vem desempenhando agora como gestor esportivo, pautado na ética, pautado sempre na democracia, nessa visão de que tudo que o esporte o proporcionou, ele está devolvendo. Então, essa mesma engrenagem que foi a minha filosofia lá no começo, e eu fico muito feliz dele ter incorporado isso. Que ser atleta e ter resultados são consequências, né? Não importa se você vai ser campeão ou multicampeão, o que importa é que você vai ser como ser humano, como pessoa, como cidadão. Aqui na minha colinha eu tenho, né, como os maiores feitos, como eu já disse, o Campeonato Sul-Americano de 2006, onde o Rogério foi medalha de ouro. Então a minha pergunta é: qual a sensação de ter disputado o Sul-Americano e ser medalha de ouro? Olha, a sensação é incrível, né? Na verdade, eu sou tricampeão sul-americano, né? Esse foi o primeiro sul-americano que eu venci em 2006, com certeza o mais emblemático devido à marca, né? Um 8,32 é uma marca que recentemente no Campeonato Mundial seria pódio. E a sensação de vencer é uma sensação que ela é
satisfatória em qualquer competição, né? Acho que é sempre legal vencer. Não que a gente vença sempre, né? Porque a gente, durante a carreira, a gente lida mais com derrotas do que com vitórias, né? Por isso que nos tornamos, como o Júlio mencionou aqui, por isso que nos tornamos cidadãos com valores, com princípios e com uma capacidade imensa de resiliência, né? Porque a gente treina bastante e às vezes você tem que lidar muito com as derrotas, né? E é importante lidar com as derrotas para saber saborear as vitórias. Essa competição, né, especificamente falando, né, foi o que você me perguntou, foi na Colômbia, em Tunja, né? Foi uma competição que eu lembro com muito carinho, porque foi a primeira vez que eu viajei com a Mal Rimage, né, que é minha amiga hoje, mas assim, naquela época ela era o ídolo master do atletismo brasileiro, ainda é, né? Então era uma distância muito grande, eu era um garoto de Juquiá, que era fã da Mal, e daqui a pouco eu fui treinar com ela, e daqui a pouco eu estava na seleção brasileira com ela. Então é uma coisa que foi muito rápida, né? E de repente a Mal estava ali na beira da pista torcendo por mim. No vídeo desse salto, quando eu finalizo o salto, quem grita muito alto, assim, vibrando, é a Mal Rimage. Então, assim, toda vez que eu ouço isso, eu falo, nossa, olha que coisa, né? Em 2000 eu estava assistindo ela nos Jogos Olímpicos, torcendo. Em 2006, 6 anos depois, ela estava torcendo por mim. Então, acho que a grande memória que eu tenho dessa competição é isso. De tudo que aconteceu na parte técnica, né? Mas, como o Júlio mencionou, o que fica na nossa memória é tudo que aconteceu antes. É todo o processo, né? A viagem, os seus amigos, os seus companheiros que treinam com você todos os dias e conseguiram chegar também ali, as resenhas, né, de viagem, que é isso que vai enriquecendo, né, a nossa parte social, cultural, né? Essa troca de informações e o respeito mútuo, né, pelo seu adversário. Então, no atletismo a gente nós temos rivalidade, mas não temos inimizade e nunca fomos inimigos de ninguém. Então, essa cultura esportiva que foi inserida em mim, eu levo também para todas as outras áreas da minha vida. Bom, eu vou fazer essa pergunta, mas acho que talvez ela já seja respondida, né? Eu ia querer perguntar sobre qual o momento que você, assim, histórico na sua vida, né, no atletismo, que você guarda no seu coração e fala, nossa, esse foi o melhor momento, esse foi o meu auge, nunca vou esquecer disso. Qual o momento que você guarda no seu coração que, assim, você vai levar para sempre? Poxa, são vários momentos, né? Mas estando aqui com o Júlio e até para trazer essa conexão que nós temos, né, desde do início da minha carreira, que graças a ele que eu tive essa carreira no atletismo. Teve um ano, o Júlio sempre falava que eu ia saltar 8 metros antes dos 20 anos, que eu ia ser um dos grandes saltadores do Brasil, e o resto da história, né, realmente eu me tornei um dos maiores saltadores da história do Brasil, isso é um motivo de muito orgulho para nós. Mas teve uma competição específica que o Júlio foi me assistir, era um grande prêmio internacional em São Paulo, lá no Ibirapuera. E eu tava vindo de uma lesão, assim, eu tava com o pé quebrado, com o dedão do pé quebrado. E eu nem sabia se eu ia saltar, falei, poxa, o Júlio vai vir. E eu não sei se o Júlio já tinha ido em alguma competição minha depois que eu atingi, não tinha, né, foi a primeira. E aí eu fiz um teste numa noite anterior lá, e consegui correr, o fisioterapeuta fez uma botinha, etc. E eu fui saltando, aí eu vi o Júlio, assim, aquilo pra mim deu um apoio, assim, emocional muito grande. Porque fazia tempo, né, depois que eu fui para São Paulo para o Projeto Futuro, né, que eu tive que deixar Juquiá, foi a primeira vez que o Júlio estava ali fora também, tá? Então eu fui saltando, fui melhorando a cada salto, aí no último salto
E o Júlio sempre me ensinou assim a não desistir até o último salto, você tem chance. Então eu estava em 5º lugar na prova. Eu já estava satisfeito porque eu estava conseguindo saltar, né? Só que eu olhei pro Júlio e falei, poxa, o Júlio sempre dava aquele grito, aquele apoio sempre no último salto pra gente. Ele falava que pra gente sempre aproveitar o último salto para passar uma borracha, né? Que é um termo que a gente usa para quando você vence a prova no último salto. E, cara, foi uma coisa muito louca, assim, eu concentrei, assim, eu lembrei, eu tinha outros treinadores, né? Mas eu foquei no que o Júlio me dizia. E o Júlio não falou nada, ele tava lá na arquibancada, na dele, assistindo, torcendo. Mas veio aquela sensação de quando eu treinava com ele, das coisas que ele me falava, e eu fui pra cima. Eu falei, poxa, já tô aqui, não tem mais dor de pé, o que pode acontecer de pior? Né? E aí eu fui, corri, saltei 8,01 m, venci a prova. E a minha maior alegria foi depois da prova, eu dei a medalha pro Júlio. Então, acredito que ele tem essa medalha. Então eu dei essa medalha pro Júlio, assim, foi para mim um dos momentos mais altos da minha carreira, que foi um pequeno gesto de gratidão por tudo que ele fez por mim, né? Então, e aquele momento ali, pô, ele estava ali junto, eu queria que ele se sentisse parte especial daquilo que estava acontecendo na minha vida. Que ele falou pra mim, você vai saltar 8 metros, você vai saltar 8 metros. Eu já tinha saltado algumas vezes 8 metros, só que nunca com ele vendo. Eu sempre ligava pra ele, eu, Júlio, pô, saltei da Europa, várias vezes assim, eu saltava, ligava pra ele, eu competia, às vezes quando não estava muito bem, ligava pra ele. Então, ele deixou de ser o meu treinador, mas ele continua sendo meu amigo, meu mentor, né? E até hoje né? Então, o Júlio é muitas coisas positivas na minha vida. Então, assim, o momento alto é esse. Bom, agora para encerrar, né, queria perguntar sobre suas dificuldades na carreira, que você passou para conseguir usar como uma alavanca para subir na vida, né? Como você superou suas dificuldades para se tornar o que você é hoje. Outro ensinamento do Júlio, né? É para puxar o saco, tá? Brincadeira, que ele me ensinou muitas coisas. O Júlio sempre trabalhou com a gente em cima das coisas positivas que acontecem, das coisas boas, né? Então eu passei por muitas dificuldades sim na minha carreira, na minha vida, né? Assim como muitos jovens, infelizmente, no Brasil passam, né? Eu sou mais um que faz parte da estatística de ter sido passado a infância toda sem a presença do meu pai, de ter sou oriundo de família de baixa renda, morava na área mais com mais alto índice de crime em Juquiá, enfim. Então eu passei por tudo isso, trabalho infantil, para ajudar em casa, etc. Mas sempre aconteciam coisas boas também. O esporte sempre me acompanhou. Eu jogava futebol, jogava na escola, participava dos times, até que eu cheguei no atletismo. Porque o atletismo foi o grande... o atletismo, através do Júlio, me deu o norte na vida, assim. Né? Não que eu era um jovem perdido, não, eu era um jovem assim, que eu sabia exatamente o que eu queria. E eu sabia exatamente o que eu não queria. Eu não queria ir para o mundo do crime, eu não queria ser preso, não queria ser morto, eu não queria me envolver em nada dessas coisas. Eu queria seguir um outro caminho. Então eu me dedicava na escola e eu passei a me dedicar muito no atletismo. Né? Acho que a grande dificuldade que eu tive, que o Júlio me ajudou, foi quando em um momento que eu já estava treinando, conseguindo progredir, eu tive que dar uma parada no atletismo e fui trabalhar numa pastelaria em frente à minha escola para ajudar em casa. Estava bem difícil a situação, e aí eu trabalhei lá durante um mês. E aí o Júlio foi lá conversar comigo, né? Falou, vamos tentar mais um pouco, a gente treina, faz um ciclo e você tenta entrar no Projeto Futuro, que era um projeto que trabalhava com atletas jovens promissores, né? E aí culminou que a fala do Júlio me incentivou, mas além disso eu tive um outro incentivo,
que o cara que tinha me contratado, ele não me pagou. Então, assim, porque eu não recebi, aí eu tive um motivo para deixar o meu trabalho. Eu falei, ó, o cara não tá me pagando, eu vou sair. Aí eu fui treinar e felizmente, assim, pô, tem coisas que nem eu falei, muita coisa boa aconteceu, cara. As coisas ruins fortalecem a gente, nos ensina a ter resiliência, mas, cara, eu cheguei onde eu cheguei por conta de ações de pessoas boas como o Júlio, como as outras pessoas que me ajudaram, principalmente no início da minha carreira, e de coisas boas que acontecem. Voltei a treinar, aí o Júlio conseguiu me federar pela equipe de Cubatão, que foi a primeira equipe dele, e eu comecei a ganhar uma ajuda de custo que era maior do que eu iria receber, né, na pastelaria, né? Então, assim, embora a sua pergunta seja muito pertinente, eu gosto de falar que a gente só chega aos lugares mais altos, a grandes realizações, por conta das coisas boas que acontecem na nossa vida e da gente valorizar essas coisas boas, né? Eu prefiro sempre valorizar tudo de bom que aconteceu, todas as pessoas maravilhosas que apareceram na minha vida e que me ajudaram. As coisas ruins a gente passa por cima, a gente vai superando, vai aprendendo com aquilo, porque muita coisa é a gente mesmo que cria, né? Algumas situações ruins é a gente mesmo que cria, né? Alguma dificuldade. E já tem uma dificuldade, você não precisa potencializar aquilo, né? Já é difícil, então, como que eu posso tornar uma situação difícil um pouco mais fácil? Então, se eu tiver que deixar uma mensagem também, seria acerca disso, né? Porque no mundo que a gente vive, não dá pra gente ficar se lamentando, cara, não dá pra gente ficar se colocando como alguém que não pode realizar coisas porque a gente tem uma dificuldade. Não é o correto, mas é o que é necessário para a gente criar uma situação melhor para o futuro, para quem vem depois. E eu acho que eu já contribuí um pouco para quem veio depois, porque hoje os atletas que treinam com o Júlio têm uma estrutura um pouco melhor da que eu tinha, né? O Júlio proporciona isso. E com certeza as próximas gerações vão ter condições ainda melhores, porque seremos mais vozes falando, mais pessoas atuando e ajudando para que a nossa sociedade passe por menos dificuldades, né, a cada ano que passa. Porque acho que esse é o meu entendimento de evolução da nossa sociedade, das comunidades, né? A gente não pode regredir, a gente tem que progredir. Bom, acho que é isso. Novamente agradecendo ao professor Júlio, Rogério por disponibilizar esse tempo para fazer esse podcast, né? Espero que gostem desse podcast e até a próxima.